No caso de eu começar com um contrato, podem me ajudar? Como devo configurar stop loss e take profit? Digo, quanto deve ser respectivamente? Rose, já adiantando, tá? Isso depende um pouquinho do seu operacional, da estratégia que você está aplicando. Tem estratégia de gerenciamento de risco que vai ficar 2 para 1, 1 para 1, ou seja, 1 ponto de ganho para 1 ponto de perda, ou 2 pontos de ganho para 1 de perda. Então depende um pouquinho do seu operacional, tá? Aqui a gente não consegue tratar o operacional em específico, porque o nosso foco é a funcionalidade da plataforma, tá bom? Mas o Charles ele vai dar a explicação de como você configura isso no gráfico, tá? Seja a mercado ou posicionando as ordens de take profit e stop loss, certo, Charles? Beleza, então, querido. Bom, na verdade, é como foi falado, tá? O teu ganho e a tua perda está muito relacionado com o teu tipo de técnica que você está trabalhando. Além da técnica, você tem que classificar se você é um que prefere ganhos curtos, botando os stops mais longos, né? Isso seria aquela razão que ele falou, né? Por exemplo, você pode ter a cada X ganhos uma perda, ou ao contrário, você tem um ganho e pode ter até N perdas. Então, isso tudo vai depender de você. Existe bastante bibliografia referente a isso, tá? Então, você procure que você vai achar legal. Existem até sistemas de gerenciamento de dinheiro que ensinam você a trabalhar com esse tipo de coisa. Muito bem, eu vou colocar aqui uma ordem qualquer, eu vou colocar aqui a mercado, e aí, quando eu coloquei a venda a mercado, ela apareceu como uma posição aqui. Notem que se eu for em ordens abertas, eu não tenho nada relacionado a um ganho ou uma perda. Tanto que se eu for aqui no gráfico e clicar na minha bolsinha, vai aparecer um TP, vai aparecer um SL, mas ele não está colocado, porque quando eu gerei essa minha negociação, eu não estava com esses botões aqui habilitados, ó. E não adianta eu habilitar depois de gerar, que ele não vai colocar o TP e o SL ali. Então, visualmente falando, você vai pegar e colocar o seu TP e o seu SL nesses pontos que você quer. Simplesmente você clica e arrasta, né? Para quem é day trader, um bom lugar para colocar um stop loss é um pouco acima de um topo que foi realizado, principalmente se ele está numa negociação contrária, né? Ou num topo ou num fundo. E o teu TP, você também vai colocar onde você quiser. Você pode usar um range anterior também de topos e fundos, ou pegar, se estiver próximo de algum preço em particular, e colocar o seu stop loss. Aproveitando isso também, você pode olhar, nesse momento, o que está acontecendo no seu book de ofertas. Porque imagina, você colocou um TP e um SL, e você tem um TP perto de um lugar onde é que tem muito volume para ser consumido e o seu TP está após aquele volume. É lógico que ele vai ter que consumir todo aquele volume para poder depois chegar no teu ganho. Você pode otimizar ele jogando ele um tick antes, né, para garantir a sua saída. Agora, no lado contrário, você tem o stop loss. Ele está muito próximo de um ponto desse, onde você tem esse ponto que o seu stop está antes daquele volume gigante a ser consumido. Você pode sacrificar um pouquinho, né? Colocar o seu stop loss um pouquinho após, porque ele vai ter que consumir todo aquele volume antes de chegar no teu stop loss. E assim você vai verificando como é que funcionam todos os pontos. Uma vez colocado o seu TP e o seu SL, você simplesmente pode arrastar ele para chegar nos pontos que você precisa, tá? Então, você vai colocar, só que notem o que aconteceu aqui. Eu joguei o meu stop loss muito próximo do preço e ele foi executado. Então, são esses cuidados que você tem que ter geralmente, ok?